tema dessa conversa de hoje é sobre o Natal. Escolhi como temática de fundo o seguinte título: Natal, uma data que pode adoecer o emocional. Por que eu estou trabalhando dentro dessa perspectiva, neste nosso momento, nessa nossa conversa, trazendo um elemento negativo em relação a essa data tão festiva, a data mais celebrada no mundo em termos de luzes, de presentes, de encontros, uma data que remete a sentimento de paz, de amor, né, de eliminar as diferenças. Uma data que para muitos que são cristãos lembra o menino Jesus que nasce, o príncipe da paz. Para muitos que não são cristãos, e a maioria do planeta não são cristãs, não são pessoas que praticam o cristianismo, sendo que praticamente na humanidade apenas 4% aproximadamente da população do planeta pratica o cristianismo de fato, no ato, né? Então é uma data que foi colocada no calendário, inclusive até pela Igreja Católica, dentro já de uma festividade pagã, na época ali de Roma, que as pessoas se encontravam ao redor de uma grande árvore onde eles colocavam alimentos, colocavam presentes e festejavam com bebida, com vinho, com alegria. E aí no calendário católico foi introduzido o dia 25 de dezembro também para tentar evangelizar uma data que já existia, uma data pagã. Porém, sendo uma data tão importante, você pode estar perguntando, por que o Gerson vai querer falar do Natal, uma data que pode adoecer o emocional? Exatamente porque o Natal ele remete ao processo de regressão emocional. Todo Natal, você, como adulto, principalmente o adulto, ele traz memórias de cenas de momentos de Natal no seu passado, alguns natais que foram positivos, outros que foram negativos. Às vezes, pessoas que não tinham o Papai Noel que chegava em casa, que não tinham uma comida que chegava em casa, muitas pessoas empobrecidas em datas de Natal ou que tiveram uma infância pobre não tiveram a oportunidade de celebrar o Natal conforme a mídia apresenta, conforme a sociedade de consumo nos coloca. E aí essa simbologia do Natal como uma memória espiritual de celebrarmos o amor, o encontro, ela é muito pouco praticada, na verdade. Existe muito por detrás da data do Natal essa festividade comercial, comer, se embebedar e assim por diante. É mais uma festa, é mais um tempo de festa, é um anúncio do final de um ano, né? Logo em seguida vem o ano novo. Mas pelo fato de ser uma data que todas as crianças reverenciam e tem essa coisa do brinquedo, que é o principal objeto de vínculo da criança com o mundo, e aí você recebe o brinquedo que aí depois no dia seguinte você destrói. Eu lembro que na minha casa nós ganhávamos brinquedos, 7 irmãos, e os meninos geralmente ganhavam o brinquedo no dia de Natal e no dia seguinte quase todos eles estavam destruídos. Não porque nós éramos destrutivos, é porque geralmente esses brinquedos de loja não se adaptam muito a crianças na época que brincavam na rua, que tinham desenvolturas de outros tipos de atividade, né? Então era sempre uma crise nesse sentido, que se gastava uma grana comprando presente de Natal e depois no dia seguinte os presentes estavam quebrados. Enfim, é uma data que ao você vivenciar, você remete geralmente a um processo regressivo, porque a mente humana ela funciona desta forma. A mente humana ela é constantemente, nós vivemos no presente, mas sempre voltando para o passado e pensando no futuro. E aí a gente vai perceber que conceitos como ansiedade diz respeito ao futuro, aquilo que eu imagino que vai acontecer no amanhã. E questões que se remete à depressão, a angústia é coisa do passado,
questões do passado que eu não consigo elaborar e que eu trago debaixo do braço, trago comigo na mente e não consigo resolver, eu fico preso ao passado. Então pensa bem, você agora está chegando o Natal. Chegando o Natal, você começa a criar aquela expectativa de encontrar parentes e amigos, principalmente se você definiu que vai passar na casa de um parente, na casa de um grupo de amigos, mas geralmente os Natal no Brasil, assim, as celebrações de Natal, as ceias, são muito compartilhadas entre famílias. Eu, por exemplo, moro muitos anos fora do eixo onde meus familiares moram. Então, todo Natal eu sempre estou indo na casa de amigos, de grandes amigos, mas sempre tem aquela dificuldade, porque esses amigos também se encontram com familiares, parentesco, cada um com seus desafios. Aí tem aquela coisa da troca de presentes, você fica meio saco de fora, meio sem saber como entrar. É complexo, porque o Natal é uma festividade que no Brasil remete muito à família, ao encontro com as famílias, né? E aí você cria aquela expectativa, compra uma roupa nova, compra os presentes para levar, principalmente se você vai viajar. Olha, as rodoviárias no Brasil estão cheias, olha, os aeroportos estão cheios, né? Uma loucura, as estradas. Todo mundo quer se encontrar no Natal para dar aquele presente ou para receber um presente e para desejar a paz e o amor. E essa alta expectativa, ela tem prazo de duração. Ela vai durar um tempo, o tempo do encontro. Aí deu aquele encontro, aí começa a preocupação com o alimento, com o que se vai comer, com a ceia. Alguns vão para a religião, alguns vão para a igreja fazer a missa do galo, ou fazer um culto na sua igreja. Outros ficam em casa porque não tem prática religiosa, aí já começa aquelas críticas, né? Principalmente se os pais são religiosos, os filhos não são, aí começa aquela cobrança, você tem que ir junto, aí o sujeito vai porque não quer incomodar, mas fica fora de lugar também naquela prática religiosa, que às vezes ele como filho nem mais participa daquela prática religiosa. Aí começa a se encontrar, as pessoas começam a chegar, começa a beber, bebida alcoólica, aí libera, começa a terapia etílica em família, movida ao álcool, e aquela comilança, aquela bebelança, e quantas vezes que na hora de se fazer uma oração à meia-noite, no dia 24, né? Que é passagem de 24 para o dia 25, a ceia de Natal, aí já tem gente bêbada, alcoolizada, já começaram a sair algumas farpas sobre família. Pior é quando você começa a encontrar as pessoas, uns vieram de fora, outros estão na mesma cidade, aí um está melhor que o outro, um passou um ano melhor que o outro, ganhou mais dinheiro que o outro, aí começa aquela disputa, quem está melhor que o outro, aquela questão financeira, né? Quem está endividado, quem termina o ano bem, quem está choramingando, enfim. Passou o dia 24 e no dia 25 aí fica aquela ressaca, né? O almoço do dia 25 é tedioso, porque as pessoas acordam tarde, e aí sempre alguém está reclamando que sobrou prato para lavar, panela para lavar. Tem famílias que são mais abastadas que contratam mulheres e tiram as mulheres dos seus lares também para viver o Natal, para trabalhar lá no serviço braçal, principalmente nas casas que as mulheres não gostam muito de ir para a cozinha, ou os homens também não querem colaborar. Enfim, passa toda aquela situação do Natal e o resultado disso não foi muito favorável. Então, aquela alta expectativa da viagem realizada, do dinheiro gasto, dos presentes comprados e do desfoque, né, que se dá nesse encontro, que aí se perde essa noção do encontro do amor, da troca de afetos, de desejar o amor para o outro, e também vai se esperando que o outro esteja de uma forma, achando que tudo vai mudar. E a gente tem aquela brincadeira, né, que o sujeito sai da cidade dele, depois volta no final do ano e diz: nossa, minha cidade mudou muito, você viu, o vizinho derrubou um muro, o outro pintou a casa, só que o cachorro da esquina morreu, mas nasceu um filhote do vizinho da direita, da esquerda, enfim. Essas mudanças do cotidiano das cidades pequenas, que não tem muitas mudanças. Aí quando o cara, por exemplo, sai da cidade, da capital, ele mora na capital, trabalha e vai visitar os parentes no interior, ele chega todo cheio de pompa, se achando, né? Aí os caipiras, o povo da cidade grande, enfim. Toda essa situação gera aquela
quebra da expectativa porque não foi suprido as necessidades imediatas, emocionais, afetivas, que não se supre em datas. Essas questões emocionais afetivas você supre em processos terapêuticos, em autoconhecimento, em busca de se conhecer e tendo um profundo conhecimento de si mesmo. E não é em datas que você vai suprir isso, não é em festa, não é em rock, não é em eventos, né? Os eventos passam, as emoções ficam, e essas emoções que ficam, às vezes você nunca mais esquece uma bela viagem, um belo encontro com pessoas que você ama, mas fica muito também as palavras malditas, as farpas, né, que você recebeu e deu, enfim. O aspecto negativo é o que memoriza mais. E aí depois do Natal, o que acontece? Vem a angústia, a depressão, porque criou-se uma alta expectativa, a mente, o inconsciente, ele navegou em busca dessa duelo perdido, ou do afeto que não se teve, ou do amor que nunca se teve, sempre naquela expectativa de algo novo vai acontecer, e nada novo acontece, porque a vida continua, a rotina continua, as pessoas continuam com seus problemas, e se a gente vai se encontrar com as pessoas esperando que elas tenham mudado, que elas estejam diferentes, a gente se dá muito mal, porque nós não mudamos. Uma boa psicoterapia ajuda as pessoas a entender como elas são, ajuda a nós nos entendermos com as nossas neuroses. Então a gente não elimina a neurose, a gente potencializa as neuroses. E nessa situação que vai acontecer a angústia, que vai acontecer uma mente que, ao entrar nesse período de Natal com altas expectativas de suprir, de se tornar feliz, de ver a felicidade, de encontrar pessoas que fazia tempo que não via, de desejar amor, de sentir ser amado, vira uma doença, porque isso não aconteceu, e aí começa a se desenvolver uma depressão, começa a desenvolver uma angústia, e aí, como diz o ditado popular, né? O tiro saiu para o lugar errado. E aí as pessoas começam a se decepcionar e depois volta aquele ciclo, quem sabe no outro ano o Natal seja melhor. Então, nessa perspectiva que eu oriento que cada pessoa entenda o Natal numa perspectiva simbólica e dê sentido para essa data. E o principal sentido é de desejar a felicidade do outro, mas sem esperar nada do outro, e de não criar altas expectativas no encontro com as pessoas. Cada pessoa está no seu mundo e você tem que entrar na pessoa conforme o mundo em que ela está, respeitando as diferenças, respeitando as desigualdades, respeitando o tempo de cada um. Eu falo isso como psicólogo, mas eu também sei que para que eu possa viver isso é muito difícil. É uma busca constante desse autoconhecimento e de perceber onde que eu estou jogando as minhas expectativas. Eu não posso jogar as minhas expectativas numa data. Uma data não salva pessoas. Então, que você possa partir para encontrar-se com as pessoas no dia do Natal sem criar altas expectativas e construindo referências nas relações com as pessoas a partir do que elas são e sabendo como você está e como você é. E se já tem algum sintoma de depressão pairando o seu pensamento ou você já está no estado depressivo, aí que você tem que se proteger muito mais. Não espere nada de ninguém neste Natal. Faça a sua parte, espere de você mesmo aquilo que você pode dar ao outro e não espere que o outro dê alguma coisa para você, principalmente no campo afetivo. Então, bons preparativos para o Natal. Um abraço!